Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Marina Cavalcante, que foi aprovada em sexto lugar para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, ciências de dados, no concurso Anatel. Meus parabéns, Marina, seja muito bem-vinda. É um concurso super difícil, mas deu muito certo para você, né? Exatamente. Muito obrigada, Lívia, pela apresentação e obrigada à Estratégia pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder participar, dessa celebração aí final que foi de um esforço tão grande, né, para chegar até aqui com o auxílio de vocês. É verdade, é uma celebração e você vai compartilhar sua jornada. Então, antes disso, se apresente para nós, Marina. De onde você é, qual que é a sua idade e a sua formação para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Então, Lívia, meu nome é Marina Cavalcante, eu me formei em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília. Eu sou nascida em Brasília, morei em Brasília boa parte da minha vida, e aí me mudei de Brasília para poder fazer o meu mestrado, que foi também em Engenharia Elétrica, só que já migrando mais para a parte de estatística, ciência de dados, que foi na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, depois de concluir o mestrado, na UFMG, eu trabalhei muito tempo no setor privado e eu trabalhava majoritariamente no setor automotivo, então eu trabalhei desde Fiat, Hyundai, Jeep, enfim, em algumas marcas aí do setor automotivo, na parte já de ciência de dados. Mas sempre me brilhou muito os olhos pelo setor público, né? E a Anatel, ela serviu para mim como uma opção porque, assim, é muito recente o cargo de ciência de dados para concurso público. Então, a Anatel, ela serviu como uma opção para conseguir conciliar essa vontade do serviço público com algo que eu já usava na prática. Muito bom, Marina. Então, em que momento exatamente da sua vida que você começou os seus estudos para concursos públicos? Foi para esse concurso da Anatel ou você já vinha estudando? Então, eu esqueci até de mencionar, eu tenho 31 anos, e quando eu comecei aos 30, né, eu comecei no final de 2023, então eu comecei a assinar o Estratégia ali mais ou menos em outubro, no Plano Platinum, mas assim, estudar de fato mesmo, eu comecei em meados de novembro de 2023. Então, eu estudei para o concurso da Anatel, não necessariamente focado nele, porque na época ainda não tinha edital, em novembro de 23, mas de novembro de 23 a setembro de 2024, aí cerca de mais ou menos 9 meses e meio, para conseguir conciliar tudo. Então, 9 meses e meio não, vamos colocar aí uns 10 meses. Eu estudei uns 10 meses para o concurso. Olha só, e quando saiu o edital, você conseguiu ter uma noção melhor das específicas, né? Você já vinha estudando as básicas, e aí saiu o edital, você focou nas específicas, foi isso? Exatamente. E aí teve o ponto também de que o edital da Anatel ele era em comum a muitos outros concursos que estavam acontecendo em 2024, né? Então, já dava para ter uma noção ali de como que seria a específica da Anatel, por conta de outros concursos que já tinham lançado seus editais. Então, a pré-específica eu já estava estudando um pouquinho com base em editais anteriores, e aí, quando o edital saiu, aí realmente eu tive a definição de qual que seria o foco do estudo. Excelente. E aí, conta então da sua rotina, né, Marina? A gente sabe que não é fácil, especialmente no começo, até se acostumar, entender o que que funciona para você. Qual que foi a sua melhor rotina em questão de horas líquidas, ciclos de matérias, conta tudo. Então, o início ele é muito difícil. Então, para toda e qualquer pessoa que eu converso sobre concurso, eu acho que a pior fase do concurso, na verdade, existem duas fases que são muito ruins, que é o início, né, que é você conseguir realmente ter uma boa aderência aos estudos, e acho que uma reprovação. Então, uma reprovação também é uma fase bem ruim. No início, eu decidi que eu estudaria majoritariamente ali em novembro de 2023, quando eu comecei a estudar, eu decidi que eu ia estudar aos finais de semana. Então, em termos de hora líquida, eu conseguia fazer ali 8 horas por dia por conta de ter um final de semana livre, né? Então, aos finais de semana eu estava estudando ali 8 horas, só que ao todo eu conseguia no máximo 20 horas por semana líquidas. Então, ainda estava muito ruim, eu não conseguia desenvolver da forma com que eu queria. Até que eu entendi que para eu conseguir realmente alavancar o que eu estava almejando dentro de concurso público, eu teria que ficar focada única e exclusivamente nisso. Então, nessa época, eu abdiquei do meu trabalho atual
para conseguir focar em concurso público e eu dou aula, eu sou professora também. Então eu fiquei só com a docência, que era à noite. Então à noite eu trabalhava dando aula e ao longo dos dias eu estava fazendo ali de janeiro de 2024 até setembro de 24, eu fazia cerca de 6 horas. É engraçado, porque eu sempre me dei bem em estudar melhor final de semana. Principalmente porque eu moro perto de uma obra, então final de semana a obra não tá, o pessoal não tá trabalhando, então final de semana eu rendia muito mais. Então ali ao longo da semana, de segunda a sexta, eu estudava mais ou menos 6 horas líquidas, e sábado era o dia que eu conseguia estudar melhor, que eu estudava 8 horas líquidas, e domingo às vezes eu compensava. Então domingo eu nunca tive domingo de folga, porque ou eu estava fazendo prova para algum concurso, porque isso foi uma estratégia que eu decidi utilizar, de pegar muitos dos meus domingos para fazer prova de concurso, ou então nos domingos eu dedicava para fazer treino para prova discursiva e também treino para questão. Então, domingo eu não estudava nenhuma matéria nova, mas eu sempre fazia alguma, ou um banco de questões, ou enfim, treinos de provas discursivas que me tomavam ali cerca de 4 horas. 4 horas e meia líquida. Então, eu não ficava sem fazer nada, mas eram sempre atividades que não eram tão exaustivas quanto as que eu desenvolvia de segunda a sábado. Muito bom. E que trajetória, né, Marina? Por isso que eu disse que leva um tempo até você entender, se acostumar e ver onde consegue melhorar para atingir os objetivos. Dentro disso que você contou, então, quais as ferramentas de estratégia que você mais utilizava? Era videoaula, PDF? Chegou a usar trilha, alguma outra coisa? Então, essa foi uma conversa que eu tive com vários amigos meus, porque antes eu tomei a decisão em outubro de 23 que eu entraria para o mundo dos concursos, né? E aí eu conversei com várias pessoas sobre quais cursinhos que eles estavam aderindo, e na época, assim, majoritariamente todo mundo falava que era estratégia. Então, o estratégia de fato foi o cursinho que mais teve resposta de amigos meus. E na época eu também decidi falar mais com amigos que já tinham sido aprovados, né? Porque, assim, para entender também até onde o que o estratégia oferecia, eles conseguiam usar. E aí, quase todos os meus amigos falavam, Marina, o estratégia é muito bom, só que cada um se adapta a uma coisa diferente. Por exemplo, é engraçado porque em direito constitucional eu me dava muito bem com videoaula. Já, por exemplo, direito administrativo eu também me dava muito bem com videoaula. Já, por exemplo, AFO foi uma matéria que eu sempre estudei por PDF. Aí, por exemplo, outras matérias como português, eu gostava de ver aula de revisão do estratégia para de véspera de prova. Então, assim, cada matéria eu usei uma estratégia diferente. E mais uma dica que eu dou eu gosto muito dos PDFs de estratégia, assim, eu acho que eles fazem um diferencial muito grande, principalmente porque boa parte deles é bem robusto. Então, vamos supor, lá para novembro, dezembro, quando eu ainda não tinha o edital, eu não sabia que ia cair, né? Então, valia muito a pena ler o PDF inteiro para eu chegar completa e no final só reforçar dentro daquelas matérias do edital o que já seria cobrado, do que eu ficar vendo um vídeo aula que às vezes eu também não assimilava tanto. Então, gosto muito dos PDFs de estratégia. A trilha estratégica eu usei na época que eu estava estudando para o CNU, porque eu também estudei para o CNU. Eu não usei trilha estratégica para a Anatel, mas usei para o CNU, é muito boa. Inclusive, as aulas dos professores, que antes do CNU ser lançado, né, porque o edital, salvo engano, ele foi lançado em ou janeiro ou fevereiro, não me lembro direito, mas antes do lançamento do edital, o Estratégia já tinha uma trilha muito legal. Então, eles faziam antes aulas curtas, né, aqui no Zoom, de 1 a 1 hora e meia com alguns professores, e isso era muito bom, porque eles traziam estratégias de estudo que, na época, para mim que estava iniciando nesse mundo, foram fundamentais. Então, assim, eles falavam muito sobre estratégias de revisão. Então, acho que eu hoje, se eu começasse a estudar do zero para concurso, eu iria assistir uma aula de um professor de estratégia explicando toda essa trajetória. Porque, assim, às vezes a gente acha que é sentar aqui, eu não sei como cada um reage, mas, por exemplo, quando eu estudava na graduação, eu ia estudar, por exemplo, Física 1, eu pegava, ficava a tarde inteira ali estudando Física 1. E aí, os professores de estratégia, como eles já têm anos de experiência, nessas aulas inaugurais que eles fazem, eles trazem dicas que são muito importantes, que é, por exemplo, revezar as matérias que você estuda. Sei lá, pegar 1 hora de direito constitucional, estudar 1 hora de constitucional, depois 1 hora de administrativo. E aí, assim, fazer esse ciclo de revisão.
Então, eu acho que a trilha estratégica, da forma com que eles explicam o esquema de revisões, o esquema de aulas, como dedicar horas líquidas para cada matéria de acordo com o edital, é muito importante. Então, eu acho que isso foi fundamental, mas para além disso, eu gostei muito das videoaulas. Eu sei que tem muita gente que não tem aderência à videoaula, mas eu acho que quando você, por exemplo, tem professores que para mim foram fundamentais na minha aprovação. A professora Nelma, sim, eu acho que sem as aulas dela eu não teria conseguido. Eu gabaritei praticamente a prova de constitucional e assim, eu sou uma pessoa completamente de exatas, eu não entendo constitucional. E assim, a matéria dela foi fundamental, as videoaulas para entender. Então, às vezes eu li os PDFs de constitucional. E como eu nunca tinha tido contato com a matéria, para mim era muito difícil. Aí eu pegava uma videoaula da professora Nelma e ficava tudo muito fácil. Então, às vezes, a depender do professor, por isso que eu acho que assim, quando você começa no estratégia, é bom você ver tanto a videoaula quanto o PDF, para você ver qual que você vai se encaixar mais. Porque vai ter matéria que você vai se encaixar melhor no PDF, tudo bem. Como vai ter matéria que você vai se encaixar melhor na videoaula. Então, não tem padrão para mim. Tem muita gente que fala, eu lembro que quando eu comecei, as pessoas falavam meio assim, não, quem estuda por videoaula não é aprovado. Você tem que pegar só os PDFs, porque os PDFs já são bons o suficientes. E eu acho que não, assim, tanto administrativo quanto constitucional e português foram três matérias que, para mim, as videoaulas foram muito melhores do que os PDFs. Mas em AFO, o PDF era muito melhor que a videoaula. Então, depende muito da matéria também. Excelente, Marina. Nossa, muito bom ouvir você. Foi uma explicação muito detalhada, né, de como a pessoa deve agir, porque é isso, o início é muito difícil e muitas pessoas assistem essas entrevistas justamente para entender o processo. Aí, outra parte muito importante do processo é a reta final, né, Marina? Não sei se você fez mais de uma prova, pelo que eu entendi, você estudou para o CLU. Como que é a sua, uma boa estratégia aí de reta final? 10 dias que antecedem a prova, você pisa no acelerador, no freio, como é? Então, é engraçado isso, né? Porque eu decidi, durante essa trajetória. Primeiro, vamos lembrar de um detalhe muito importante. Eu pedi demissão exatamente porque eu achava que, quando lançou o edital da Anatel, eu tinha só 4 meses, né? Só que aí a prova aconteceria em maio, só que teve aquele desastre em Porto Alegre e acabou sendo adiado para setembro. Então, eu ganhei muito mais tempo de estudo e na época, para mim, na época de vestibular, eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas provas. Até porque eu não aconselho você fazer só sua prova-alvo. Porque você tem que experimentar as situações de prova. Por exemplo, você tem que experimentar você fazer todo o seu passo a passo de caneta, desligar celular, ser revistado ali antes, no momento que você chega na prova, ser revistado. Então, aquela situação toda, chegou no dia da prova da Anatel, eu já estava tão habituada que eu já chegava na hora da revista lá, já levantava os braços, já sabia como agir, já sabia qual banheiro ir. Então, assim, eu me acostumei muito com situações de prova. Antes da Anatel, para você ter ideia, eu cheguei a fazer de 12 a 13 concursos. E, assim, concursos que alguns não tinham relação com o meu objetivo final, profissional, mas que eu me sujeitei a eles tanto para testar os meus conhecimentos das matérias gerais, porque acabava que os editais das disciplinas gerais de um e de outro eram muito parecidos. Então fazia sentido para mim, né, me colocar numa situação de prova antes da minha prova final para eu entender, porque assim, muitas vezes aqui em casa eu estava fazendo prova e eu acertava todas as questões de português. Chegava no concurso e eu não acertava nem metade, porque na hora você fica muito nervoso, você não consegue ler direito. Então, assim, é fundamental e é engraçado, né? Porque, assim, eu fiz a prova da NTT em 14 de abril de 2024 e eu errei 4 questões de português. Eu fiz a prova da Anatel em 15 de setembro de 24 e eu gabaritei toda a prova de português. Mas por quê? Porque eu já estava pegando estratégias do que me fazia errar na prova de português, né? E português foi um grande diferencial, na verdade é muito um diferencial nas provas que as pessoas negligenciam. Então, assim, é muito importante você ir se colocando em situações de prova antes da sua prova-alvo. Óbvio que nem todo mundo vai conseguir, porque, assim, fazer prova hoje em dia é caro, né? Às vezes é 180, R$ 210. Mas se você tiver esse dinheiro, eu acho que vale muito a pena você se colocar nessa situação para você aprender a lidar com o clima de prova.
Porque, assim, às vezes vai ter uma pessoa que tá tossindo muito do seu lado, às vezes vai ter uma pessoa ali do seu lado que passa, sei lá, a aula inteira, a prova inteira fazendo barulho. Então, assim, você tem que se acostumar com esse ambiente que pode ser um pouco caótico, para quando chegar no dia da sua prova, você ignorar tudo que está acontecendo e só focar naquilo ali, sabe? Então, eu fiz, em termos de prova, te respondendo, eu fiz CNPq, ANTT, MPO, CNU, Bacen, eu fiquei por muito pouco, o STN. Antes da Anatel. Ah, EPE que eu passei no cadastro reserva, o CNU que agora eu passei também, e a Anatel e mais outras que eu não lembro agora quais foram, porque foram muitas. Mas assim, ao longo o IPEA também, enfim, fui fazendo vários. Mas assim, ao longo desse processo, eu acho que o que mais me ajudou foi me colocar sempre em situação de prova, e mais do que isso, eu fiz muitas questões, então eu fazia muito simulado do estratégia de discursiva. Então, eu fiz muito teste de discursiva, porque no dia da prova, uma coisa que eu aprendi na minha primeira prova, a primeira prova que eu fiz de concurso foi do CNPq. No dia da prova, você não sabe mensurar quanto tempo você leva para fazer uma prova discursiva. Às vezes, na nossa cabeça, a gente acha que, sei lá, em 1 hora você faz a discursiva. E aí, assim, se você não fica testando muito em casa para ver quanto tempo você leva para escrever uma discursiva, quanto tempo você leva depois que você escreve para passar para a prova, para a reta final? Então, assim, para o gabarito oficial. Então, eu realmente acho que essa questão de treinar discursiva foi muito importante para mim, com os simulados do Estratégia. Então, eu fiz bastante isso, eu fazia isso todo domingo. E outro ponto que eu fiz muito, que todos os professores de estratégia batem muito na tecla, e que eu só descobri que era um diferencial quando eu reprovei o Bacen, que é fazer revisão, que foi esse ponto que você me questionou. Então, assim, fazer revisão é muito importante, porque pensa o seguinte: às vezes eu fazia, sei lá, 30 questões de constitucional. Aí eu acertava 25. Aí eu falava, nossa, isso daqui eu sei de cor. Aí já puxava para um outro assunto, e aí depois de 2 meses, se a pessoa conversasse comigo sobre aquelas 25 questões que eu tinha acertado, eu acho que eu não acertava nem 10 mais. Por quê? Porque com Uhum. o passar do tempo, você vai esquecendo, né? E é natural do ser humano. Nossa memória curta, ela tem esse nome por um motivo, né? E aí, como eu ia me perdendo muito nisso, eu percebi no Bacen que eu errei coisas que eu já tinha estudado e que eu sabia. Eu comecei a fazer revisão. Eu fazia o seguinte, por exemplo, vamos supor, eu começava a estudar 8 da manhã. Então, de 8 da manhã até 8h15, eu revisava tudo que era importante das semanas anteriores. Vamos supor, hoje eu vou estudar uma matéria de estatística. E aí eu falava, não, mas vou pegar aqui 15 minutos para revisar coisas de estatística que eu já estudei e aí conseguir de fato dar continuidade. Aí Todos os nesses dias, todos os dias, 15 todos minutinhos, tá? 15 minutos todo dia. E aí era assim, começava 8 horas, eram os 15 minutos iniciais do dia. Para o que eu fosse estudar ao longo daquele dia, eu já tivesse em mente o que já tinha sido revisado. E assim, existem várias estratégias para revisão. Inclusive, o Estratégia tem um aplicativo muito legal de revisão, que eu estudei, eu usei ele as 3 semanas antes da Anatel, eu usei ele todos os dias, nesses 15 minutos, que ele é um aplicativo de flashcards que eu tenho ele até hoje, Estratégia Cards. Então, todos os dias eu pegava esses 15 minutos e ficava ali no Estratégia Cards. Aí, 15 minutos de Estratégia Cards. Aí ia lá e estudava. E aí, dia seguinte, 15 minutos. Exceto na reta final, eu acho que uns 8, 9 dias antes do meu concurso, que eu aumentei esses 15 minutos para 1 hora. Aí eu fazia 1 hora, aí eram 15 minutos antes de começar a estudar, 15 minutos antes do almoço, 15 minutos depois que voltava do almoço e depois 15 minutos para fechar os estudos. E aí eu ficava fazendo isso, então eu alternava bastante para poder decorar tudo. E aí, foi isso, assim, eu acho revisão muito importante, e eu queria até fazer um agradecimento, porque eu nunca tive, a oportunidade para tanto, mas uma pessoa que fez muita diferença mesmo na minha aprovação, foi a professora Adriana, daqui do Estratégia, que eu vi uma aula, então recomendo para todo mundo que tá aí nessa fase de concurso. A professora Adriana, ela fez uma revisão, a minha prova era dia 15.
se eu não me engano, ela fez uma revisão dia 8, assim, em algum sábado que foi uma semana anterior à minha prova. Ela fez uma revisão de mais de 3 horas, assim, uma baita de uma revisão, e ela falou tudo que ia cair na prova. E tudo que ela falou caiu na minha prova. Então, Da assim, eu Anatel. gabaritei da Anatel. Assim. Então, eu gabaritei a prova. E uma amiga minha tinha me falado isso. Ela falou: Marina, vê a aula de revisão da Adriana, porque a aula de revisão da Adriana é certeira. Então, assim, para revisar português, eu só vi a aula dela. E aí, assim, eu acho a aula do Estratégia maravilhosa de revisão pré-prova. Antigamente eu tinha essa noia de tipo, antes da prova eu não reviso, senão eu vou ficar estressada. Nada a ver. A aula de revisão do Estratégia, ela fala tudo que vai cair. Assim, a da Adriana de português, ela entregou a prova inteira, assim, maravilhosamente. A Nelma, a mesma coisa. A Nelma, para você ter ideia, 3 questões seguidas. Ela falou, vai cair assim, assim, assim. Caiu igualzinho. E também as 3 que eu vi foram administrativo, português e constitucional. E aí, as 3 de revisão, eu só usei esse material para revisão e foi fundamental. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a aula de revisão do Estratégia, de véspera de prova, porque ela é uma aula que, a despeito de ser muito grande, assim, você vai ter que são 8 horas, 10 horas de aula. Então, assim, é humanamente impossível você conseguir ficar ali 8 horas de frente para um computador. Mas aí você escolhe as matérias que você acha que vão ser fundamentais para sua aprovação e vê a revisão. Mas aí eu acho que é essencial fazer esse tipo de revisão aí que o Estratégia propõe. E a revisão das específicas, por exemplo, que foi ciências de dados, né? Você fez por conta essa parte? Isso, eu fiz por conta, mas o Estratégia Card tinha card de ciência de dados, né? Nessa época ele já estava com card de ciência de dados. Mas em relação à parte específica, eu fiz uma seguinte estratégia, que eu tinha visto já uma pessoa comentar, e é o seguinte: eu imprimi as questões. Eu fazia bancos de questões, né? Ao todo, até o dia do concurso da Anatel, até ser aprovada na Anatel, eu fiz 31.920 questões. Então, assim, eu tinha uma noção de onde eu estava acertando e de onde eu estava errando. Então, para fazer a revisão para as específicas da Anatel, eu peguei um banco de questões, ali mais ou menos com 2.000 questões, que eu já tinha errado, e aí eu refazia essas questões. Aí vamos supor, dessas 2.000 questões que eu tinha errado, quando eu refazia, eu acertava, sei lá, 1.000. Aí eu pegava as outras 1.000 que eu tinha errado de novo, e aí eu refazia essas 1.000, até eu entender todas as questões que eu tinha errado. E aí, quando eu errava uma questão, eu ia atrás da resposta do professor para entender onde que meu erro estava, né? Então, por exemplo, nos simulados de estratégia, logo abaixo da questão, eles trazem uma justificativa no gabarito, né? Então, eu ficava lendo e relendo aquela justificativa para entender o porquê, e aí depois eu refazia a questão para ver se eu tinha assimilado o conteúdo que tinha sido explicado. Então, eu fiz muita revisão por questão, assim, eu fiz muita questão ao longo de todo o ciclo de estudos, né, ao longo desses 9 meses, mas majoritariamente, na hora de revisar a questão, eu sempre revisava as questões que eu tinha errado e também as questões que eu tinha acertado por engano, né? Porque sabe quando você lê o gabarito, você fala bem assim, nossa, eu pensei que era isso, aí depois você vê que a resposta era outra. Então, essas questões eu também revisava. Nossa, Marina, que aula que você está dando aqui pra gente. Muito bom. Vamos falar de emoção também, né? Quando você viu seu nome ali, aprovada, o que que passou na sua cabeça? Você esperava esse sexto lugar? Você chegou no seu objetivo também? Como que você está se sentindo? Cheguei no meu objetivo, não, aqui. Eu acho que só existe um concurso que eu faria depois da Anatel, que é o do TCU, que eu acho que é uma carreira muito boa, mas foi o meu objetivo. Querendo ou não, eu estudei muito pouco, né? Assim, óbvio que eu estudei muito, né? Fiz uma quantidade muito grande de questões, mas assim, quando você olha hoje em dia a trajetória que uma pessoa que estuda para concursos tem, a minha foi bem mais enxuta, né? Assim, eu não sou a pessoa que ficou 3, 4 anos estudando para concurso, e meu total respeito por essas pessoas, porque assim, eu acho que o emocional do concurseiro, ele se abala muito, assim. Primeiro porque é uma realidade que eu abdiquei de muita coisa, né? Assim, passa um filme na cabeça, assim, eu deixei de ir para
formatura de amiga minha, eu deixei de ir em várias viagens da minha família. Então, assim, você se priva em aniversários de pessoas que são especiais. Então, quando você, né, analisa toda essa trajetória, por exemplo, quando eu reprovei no Bacen, para mim foi um baque muito grande, né? Porque, assim, ao longo da trajetória do concurseiro, você tem um emocional que já tá um pouco abalado. E aí você lembra de tudo que você abdicou e você fala, poxa, né, queria ter chegado aqui, você não chega, é meio ruim. Mas a Anatel já era um concurso assim. Eu fiz a prova da Anatel, uma coisa sobre a prova da Anatel que foi engraçada. Eu fiz ela muito tranquila. Eu saí da prova, sabe assim, quando você faz uma prova assim, você fala, ah, espero que tenha dado certo, né? Fé em Deus. Aí teve uma frase da professora Adriana que ela fala na aula de revisão dela, que é o seguinte: ela falava que a preocupação é a ausência de fé. E aí eu fui com essa frase na minha cabeça para fazer a prova e falava, não vou me preocupar. E aí um menino lá na turma, gente, ele ficava fazendo um barulho na hora da prova e eu ficava, não vou me preocupar, não vou me preocupar. E aí, assim, eu acho que foi uma prova que eu fiz muito tranquila, eu tava com o emocional muito bom no dia. E aí, isso é inclusive uma coisa que eu acho que abala muitas pessoas, porque assim, se você não tá com o emocional legal no dia da prova, a chance de você errar uma questão boba, assim, aquele tipo de questão que você acertou ao longo da sua trajetória inteira, você chegar ali no dia e errar, é muito grande. Então, no dia da prova, meu emocional tava muito bom. Aí eu corrigi a prova, só que a prova da Natal foi uma prova bem difícil, né? Tanto que assim, a nota de corte da Anatel, ela foi uma nota de corte abaixo da do Bacen, né? Que teoricamente é um concurso que estava tendo ali uma demanda muito maior. E aí o que aconteceu? Quando eu vi, eu fiquei, né? Existe aquele site de olho na vaga, né? E aí eu estava bem colocada, mas o tempo todo ficava alterando ali. Então dependia muito da nota da discursiva. E aí, quando eu fui aprovada, no gabarito preliminar, eram 11 vagas, eu fiquei em 11º. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, outra pessoa vai entrar com recurso, vai passar na minha frente. Aí eu falei, quer saber, eu vou entrar com recurso de tudo aqui na discursiva pra passar na frente de todo mundo, pra ninguém me deixar pra trás. Aí eu entrei com recurso e, assim, uma coisa que eu recomendo muito. Eu sei que o dia da aprovação é um dia que as emoções ficam muito à flor da pele, né? Porque, assim, você fica tipo, ai meu Deus, fui aprovado, mas e se outra pessoa passa na minha frente? Mas tenta manter o racional tranquilo para você entrar com recurso. Assim, eu acho isso muito importante nessa parte da trajetória. É você saber ter um recurso bem elaborado, tanto que o meu recurso ele conseguiu uma pontuação bem alta. Elaborar bem o recurso para conseguir ter a maior nota possível depois disso. Basicamente, todo mundo que está ali vai entrar com recurso. Então, se você não entrar, a nota de todo mundo aumenta e a sua fica ali estagnada. Então, no dia eu fiquei muito dedicada, né, saí para comemorar, óbvio, com a minha mãe, mas eu fiquei muito dedicada a fazer os recursos. E aí eu passei quinta e sexta, basicamente a minha vida foi fazer esse recurso. E aí, quando eu entreguei, eu realmente comemorei. Eu falei, não, acho que eu tô feliz, acho que tá tudo bem. Mas assim, eu acho que a ficha ainda não caiu. Porque quando você para pensar, são 2.800 vagas por candidato. Então, assim, eu não gosto de pensar nisso, mas eram 2.800 pessoas concorrendo àquele sonho, entendeu? E aí, para uma vaga ser minha. E aí, eu lembro que no dia, isso, né, depois de um tempo, eu internalizei emocionalmente, falei, nossa. Realmente, né? Graças a Deus isso deu certo, né? Mas assim, eu acho que o mais importante dessa trajetória é você não desistir. Então, assim, se eu tivesse parado no Bacen, tomado aquele choque da reprovação e desistido, eu nunca teria conquistado a Anatel um mês depois. Então, assim, reprovou em concurso, tudo bem. O concurseiro na vida dele, ele mais reprova do que aprovado. Então, pega essa reprovação, vê o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, leva isso para você, leva isso para sua trajetória profissional ali para frente, porque aí já já você ganha experiência. E assim, de uma reprovação para uma aprovação é um piscar de olhos se você aprender direitinho onde você está errando. Muito bom. Marina, para a gente finalizar, foi tudo maravilhoso. Se você pudesse elencar uma dica de ouro, algo que você considera então que foi essencial para sua aprovação, o que seria? Essa é especial, né? Mas assim, foi uma dica que eu recebi de duas pessoas que foram aprovadas em concursos que eu sempre achei muito cargos muito bons e que eu também dou para as minhas amigas hoje em dia.
faça muitas questões. Assim, não existe um número mágico de questões. Por exemplo, eu lembro que quando eu perguntei, aí meu amigo falou: Nossa, se você fizer mais de 22 mil questões, você é aprovada. E não é bem assim, né? Mas, assim, o bom de você fazer muitas questões é que o tempo todo você vai estar entendendo onde você está errando. Então, assim, faça muitas questões e, para além de fazer muitas questões, leia sempre a resposta daquela questão e entenda onde está seu erro, para você não levar esse erro para a próxima questão, entende? Então, acho que num concurso é muito importante você já ter feito muitas questões, porque assim, toda e qualquer banca, seja FGV, seja Sebrasp, Sesgran Rio, todas elas têm um banco de questões. Elas não têm algo infinito, né? Em algum momento, um tema ou outro se repete. E se você já fez muitas questões, você já vai entender como que aquele tema é abordado e qual que é a visão da banca sobre aquilo, né? Então é importante, por exemplo, eu lembro que a prova de constitucional, tudo que a Nelma falou sobre questões, e aí depois eu fiz um banco de questões sobre aquilo ali, caiu de uma forma muito parecida. Então é importante você fazer questões para você entender como que a banca tem. Não que a visão de uma banca para outra mude, mas como que a banca estrutura o raciocínio sobre aquelas questões para você entender como você vai responder dali para frente. Ah, e questão não é só objetiva, discursiva, faz toda a diferença na aprovação. Em muitas provas que eu fiz, assim, uma quantidade significativa de pessoas reprovaram por conta da discursiva. Então, não deixem ela de lado, treinem a letra. Eu perdi muito ponto por causa da minha letra feia. Então, assim, treinem a letra, treinem tudo, treinem banco de discursiva. O Estratégia tem um banco de discursiva enorme. Então, assim, sabe, usem e abusem, porque o Estratégia tem muita coisa, muita coisa. Então, assim, nadem nesse mar. Usem o aplicativo do Estratégia do Estratégia Cards, usem banco de questões. Tudo que o estratégia tiver, você vai usando de alguma forma. Óbvio que não precisa, né, ficar perdido ali, atirando para tudo quanto é lado, mas o que fizer sentido para você, eu acho que vale muito a pena, em termos de estudo. Excelente, Marina. É isso, você foi uma amiga aqui nessa entrevista, amiga de quem está assistindo, com dicas maravilhosas, valiosas, compartilhando tudo isso dentro da sua trajetória, então, mais do que merecida. Meus parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, Liv. Muito obrigada, Estratégia, pela oportunidade de estar aqui falando em nome de vocês. Foi muito bom ter sido acompanhada por cada professor. Então, meu muito obrigada não apenas à Estratégia, mas a toda a equipe que faz parte dele, que se esforça tanto para que a gente conquiste a aprovação. Isso é verdade. Estamos aqui todos os dias trabalhando para isso. Os professores são maravilhosos, toda a equipe. Obrigada. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Tchau, tchau e até mais.